E o segundo ponto é aumentando as suas taxas de juros, que antes, né, algo em torno de 9 e pouco, a gente dando hoje, tá aqui, turma, 11 e 19, contando que você tenha o Relacionamento Plus. Como fica o financiamento imobiliário Caixa em 2025? Fala, Baxters! Cá estamos para responder a dúvida do momento, né? Que assombra todo o mercado, pessoas que querem comprar um imóvel, porque tem na figura da Caixa Econômica o melhor banco, o banco mais barato para fazer um financiamento. Para quem está chegando pela primeira vez, não me conhece ainda, muito prazer. Eu sou o Gaspar aqui da Bet, o melhor canal de crédito imobiliário do Brasil. Se você pensa em fazer um financiamento, aqui no canal você vai encontrar tudo sobre crédito imobiliário. Se você contratar, depois tem o pós-contratação, você precisa aprender estratégias mais avançadas, como amortização, como fazer uma portabilidade, se o mercado está melhor, está pior, para você estar sempre munido de informação e empoderado para chegar no objetivo nosso, que é sempre único, você economizar dinheiro. É para isso que o canal foi criado, é para isso que a gente está aqui, para ajudar o brasileiro a não ser refém de banco, a não tomar decisões péssimas quando a gente falar sobre produtos financeiros. Redes sociais vizinhas, @gasparmota, @bext.vc, e temos nosso grupo do WhatsApp para você ter acesso ao ecossistema Bext. Bora pro vídeo. Bom, turminha, a pergunta que não quer calar pra gente começar o vídeo, que é o medo de todo mundo. Meu Deus, eu ouvi falar que a Caixa cortou o financiamento imobiliário, que a Caixa aumentou a taxa de juros, não vai dar mais para financiar com a Caixa? A Caixa está sem dinheiro? Essa é a dúvida de todo mundo. E, turminha, primeiro de tudo é separar dois mundos, né? Antes de falar se a gente vai deixar de financiar com a Caixa, a resposta de imediato, turma, é não. A Caixa vai sim continuar financiando imóveis. Porém, a Caixa dificultou, né, a vida de todo mundo que quer financiar com ela, diminuindo o percentual de financiamento, que eu já vou explicar ao decorrer do vídeo, e também aumentando suas taxas de juros. Sem contar que mesmo que você tope financiar menos, né, ou seja, você financiar um percentual menor, tendo que dar mais entrada, esteja disposto a pagar uma taxa maior para a Caixa Econômica do que era habitualmente, você ainda assim pode sofrer, porque a agência da sociedade pode estar sem o recurso para poder liberar esse financiamento. Você também pode, através de um momento da Caixa, ter uma demora absurda no seu financiamento e perder o imóvel que você quer comprar por conta da Caixa estar sem recurso, porque de fato isso não é mito, né? Agora, claro, dizer que a Caixa não vai mais financiar é um mito gigante, mas que a Caixa fica sem grana em determinados momentos, isso não é um mito, embora ela não confesse, isso realmente acontece, eu vou também explicar o porquê. Primeiro de tudo, turma, a gente separar os mundos. Caixa Econômica tem um mundo Minha Casa Minha Vida e tem um mundo financiamento tradicional, ou famoso SBPE. Primeiro de tudo, só pra gente não focar, hoje o vídeo não é pra Minha Casa Minha Vida, mas é uma pergunta que todo mundo, que a gente recebe muito aqui no canal, pô, mas a taxa do Minha Casa Minha Vida realmente aumentou? Essas regras que mudaram também é pro Minha Casa Minha Vida? Turma, não, Minha Casa Minha Vida continua com as mesmas políticas. Inclusive no site da Caixa você consegue entender aqui qual é as taxas de juros de acordo com a faixa de renda bruta familiar, né? Então, ou seja, você tem para rendas de 2 a 4 mil reais um maior subsídio, que são taxas que vão flutuar entre 4,5% a 7%. Lembrando que, turma, Minha Casa Minha Vida, o programa, ele favorece empreendimentos também financiados pela Caixa que estejam enquadrados dentro do requisito Minha Casa Minha Vida. Que um deles inclusive, o imóvel não pode ter um valor maior, né, do que 350 mil reais. E isso já seria ali o imóvel mais alto padrão Minha Casa Minha Vida. Então, o foco, obviamente, do programa é para famílias realmente de baixa renda. Depois, para rendas bruta familiar de 4 a 8 mil reais, você vai ter uma taxa próxima ali a 8%. E acima de 8 mil reais você já não enquadraria. Ou, tampouco, mesmo que você tivesse uma renda menor, você também não poderia comprar imóvel de mais de 350 mil reais, tá? Então, esses são os requisitos. Por enquanto, isso não muda. E o outro ponto Gaspar, em relação ao subsídio, né, com 5 subsídios, se você se enquadrar dentro do requisito para ter subsídio, você também pode acessar um subsídio que pode chegar até 55 mil reais. O que é o subsídio? Praticamente o governo estaria te ajudando, né, a dar uma parte desse imóvel aí de entrada. Outro ponto, turma, em relação à Minha Casa Minha Vida, é o percentual. Gaspar, o Minha Casa Minha Vida financia 100%, mudou alguma coisa? Galera, não, é 80%, continua. É a mesma regra, em alguns casos, dependendo do programa, né, se fala em 90%, mas assim, Minha Casa Minha Vida, pouco muda, a gente tem um vídeo atualizado sobre as regras, tá bom? Algumas regiões também têm outras regras, então só para deixar claro que pouca coisa mudou. E aí, turminha, agora direto ao ponto para o objetivo do vídeo, né? Se a gente não vai mais conseguir financiar, ou como que realmente fica aí o mercado para esse ano, por que a Caixa realmente mudou as suas políticas? A Caixa está sem grana, né? O que aconteceu no ano passado, que sim, é o que deve continuar este ano. Sai muita notícia, né? Toda semana sai uma notícia diferente sobre a Caixa Econômica. Que vai voltar o percentual de financiamento, daqui a pouco diz que vai reduzir, ou seja, não dá pra gente saber. O que a gente acredita que ela vai sim continuar enfrentando um pouco de dificuldade para funding, né? Ou seja, com os seus recursos.
O que aconteceu no final do dia, turma? Ano passado, né, a Caixa chegou ali por meados de agosto a setembro do ano com quase seu orçamento estourado, porque a Caixa faz um estudo com base no FGTS e na poupança, que são as duas principais fontes de recurso para o financiamento imobiliário, e ela precisa ter, nessa grana que está disponível, vamos ter um orçamento para X aqui para a gente emprestar. Quando chegou em meados ali perto de setembro, a Caixa tinha praticamente batido aquela meta, né? Ou seja, gastado toda a grana. Então ela fica sem grana. Então quando fica sem grana, não é que a Caixa está falida, porque o dinheiro que a Caixa usa vem da própria população, do FGTS, da poupança. E o que também acontece, turma? Por que ela vem enfrentando dificuldades? Porque FGTS, né? A gente tem hoje a pejotização, então cada vez menos brasileiros trabalhando de carteira assinada, ou seja, menos recursos no FGTS. E depois poupança. Graças a Deus o brasileiro deixou de ser ignorante e não quer mais ficar investindo em poupança. Poupança não é investimento, você tem outros tipos de investimentos, tão seguros quanto a poupança, que vão te render muito mais, né? Então, automaticamente menos dinheiro na poupança. Cada vez menos recursos, ela vai enfrentando essa dificuldade para ter um orçamento maior. E aí o que a Caixa fez para, na verdade, dar uma acalmada ali naquela demanda e não estourar o orçamento antes do tempo? Ela diminuiu o percentual de financiamento, ou seja, antes que você financiaria 80% na tabela saque e 70% na price, ela reduz para 70% na saque e 50% na price. Ou seja, realmente inviabilizando muitas pessoas, porque antes que eu teria que ter 20% de entrada para comprar imóvel, passou a ser 30% que eu teria que dar de entrada. E o segundo ponto é aumentando as suas taxas de juros, que antes, né, algo em torno de 9 e pouco, a gente dando hoje, tá aqui, turma, 11 e 19, contando que você tenha o relacionamento plus. O que é o relacionamento plus? Você adquira produtos, tem um relacionamento com o banco, leve sua conta a salário, se você for um assalariado. O banco precisa amarrar você ali no relacionamento para te entregar essa taxa, senão essa taxa pode ser maior. O outro ponto, então, é o seguinte, né, turma? Você que está pensando em financiar imóvel, você está deparado com essa situação. Pô, Caixa com taxa de 11,19, vamos pegar um custo efetivo total aqui de quase 12% ao ano, muito perto de um banco privado e me exigindo ter 30% de entrada. Mas, Gaspar, eu preciso fazer com a Caixa, porque eu tenho que dar entrada com a FGTS, eu entendo que a Caixa é o único banco. Isso está certo? Turminha, não está correto. Inclusive, hoje você vai ter bancos mais baratos até que a Caixa, tá? E também bancos privados muito próximos à Caixa. E aí, o que eu gostaria de trazer como exemplo? O próprio Banco Itaú, acho que seria um bom exemplo, porque as pessoas entendem o seguinte. Aí você vai ter BRB, Banco do Brasil, vai ter outros bancos que financiam 80% com taxas parecidas com a Caixa. Qual que é a dificuldade que hoje o mercado está enfrentando, turma? 2025, tá? Como a Caixa reduziu, diminuiu muito a demanda dela, o que a turma fez? Foi todo mundo para esses bancos mais baratos. Tá um caos total no mercado. Esses bancos estão pedindo, às vezes, 20 dias só para aprovar o crédito. Você vai poder levar 4 meses para efetivar um financiamento. E aí, automaticamente as pessoas entenderam, pô, mas é tão mais barato assim? Vamos fazer uma analogia rápida. Hoje, comparando Itaú com a Caixa, né? Que, antigamente era uma distância muito grande, né? Então a gente fala aqui de custo efetivo total de 12%, podemos arredondar, para aqui um custo efetivo total de 12,75. Então, hoje o Itaú, com todos os custos, seria um banco 0,75% no ano mais caro do que a Caixa. O que isso na prática traz como uma diferença, turma? De uma parcela, por exemplo, eu fiz o mesmo simulador aqui, né, 400 mil. Agora, vantagem que o Itaú já te entregaria, mesmo te cobrando um pouco mais caro, te financiaria 80%, coisa que a Caixa não vai fazer. Então, ela já te ajudaria nesse sentido. Segundo ponto, né? Aqui de uma parcela média de 4.700, eu teria uma parcela aqui de 4.900, então seria R$200 mais caro. Porém, se você não tem um relacionamento com a Caixa, lembra que aquela taxa com relacionamento, você também vai ter alguns custos para ter esse relacionamento com a Caixa, manutenção de conta, algumas outras coisas. Então, turma, às vezes fica muito próximo, tá? Sem contar que exemplo do Itaú, porque eu estou citando como exemplo? Porque o Itaú tem algo que eu acho muito legal, né? Porque a gente não sabe o que a gente vai passar, né, turma, a nível de... A economia não tá aquela maravilha, a gente não sabe como é que vai ser, tem eleição, né, no ano que vem, tudo muito incerto. Então, o Itaú tem um dispositivo que eu acho muito legal, que é o Pula Parcela. Você pode pegar 2 parcelas no ano, a cada 12 meses, e meio que criar uma carência. Ah, mas vou pagar juros para isso? Claro que você vai pagar juros. O banco está te liberando 2 meses e joga de novo o seu saldo e reparcela o seu contrato. E uma vez por ano você pode fazer isso. Então, às vezes precisa um fôlego, né? Deu uma apertada no teu fluxo, precisa fazer um caixa, o banco te entrega essa vantagem. Então, o ponto é, turma, Caixa Econômica hoje, para esse ano, inclusive, SBPE, limitando muito o percentual de financiamento, 70% e 50% para price, taxas muito próximas de bancos privados, ou seja, na minha opinião, não fazendo muito sentido nesse momento você focar apenas com a Caixa. Mas, Gaspar, com o Itaú, com o Bradesco, Santander, toda essa galera, eu posso usar o meu FGTS? Eu preciso usar o meu FGTS? Pode usar o FGTS como entrada, tá? Então, para você que às vezes está pensando que só existe a Caixa para te atender, tire isso da sua mente, porque existem dezenas de outros bancos que podem te atender com ótimas condições. Bom, turminha, outro ponto que a gente tem escutado muito agora, saindo um pouco da Caixa, falando de mercado, né? Porque agora eu trouxe soluções para vocês, né?
Gaspar, mas tá muito caro hoje, né? Fazer um financiamento. Todo mundo então está cobrando 12%. O que eu faço? Tem como eu economizar? Existe alguma estratégia para mim pagar mais rápido, para mim não ficar então tanto tempo pagando a taxa tão grande? Galera, 2 pontos, tá? Se em algum momento a economia volte a melhorar, você pode sim fazer uma portabilidade. Outro ponto, para você avaliar se é um bom momento ou não. Às vezes pode não ser um bom momento para você. Se você mora de aluguel e vai comprar sua casa, né? E se você mora de aluguel e vai comprar sua casa, o custo que você tem de moradia, mais o quanto esse imóvel pode valorizar, na sua região você pode fazer um estudo disso. Inclusive eu gravei um vídeo antes de ontem, tá no canal, sobre se realmente não faz sentido comprar um imóvel. Até contestando lá, fizemos um react, né, de um vídeo de um influencer aí de finanças, tá? Então você vai trazer tudo isso pra conta, pra ver se faz sentido, e vocês vão perceber que muitas vezes vai sim fazer sentido. Agora, pô, Gaspar, mas eu queria pagar mais rápido, não quero ser existe alguma coisa que eu possa fazer? Porque às vezes eu consigo financiar um pouco menos para me sobrar um dinheiro, o que eu faço nesse sentido? Aí, turma, lhes apresento, né, a amortização extraordinária, que é a amortização no final do dia, turma, explicando de uma maneira simples e rápida para vocês. Todo mês, quando você paga esses R$5.000 do banco, no começo, a maior parte disso é juros, e uma parte disso é o que amortiza da dívida. Então, todo mês, quando você está amortizando, só que no começo você paga muito mais juros que a amortização na sua parcela. Ela é composta por amortização e juros. Esse total aqui é a sua parcela. Como todo mês você está amortizando um pouquinho, sua dívida está caindo, o banco vai aplicando juros sobre uma dívida menor. Então, o juro sobre a sua dívida vai ser aplicado uma dívida menor, por isso que sua parcela cai. Só que sempre que você pagar uma parcela, boa parte disso vai ser juros, principalmente no começo. Lá no final do seu contrato, é o contrário, né? Como a parcela é pequenininha, ela é praticamente só amortização. Então, o banco, né, você está protegido por lei e o banco tem que aceitar, você pode ir antecipando parcialmente seu contrato. Qualquer dinheiro que sobra, você pode ir antecipando de trás do seu contrato. E isso é muito poderoso porque é sem juros. Basicamente, se uma parcela de R$5.000 no começo amortiza R$1.000, se você tiver R$5.000 para amortizar de trás, basicamente o valor de uma você vai eliminar 5 parcelas. Basicamente é isso. Por que isso é poderoso? Vamos fazer no tempo 2 parcelas por ano, galera. O que aconteceria com o seu contrato de financiamento, mesmo considerando todas as correções? Se você financiasse hoje 400 mil com o banco, em 35 anos, você levasse os 35 anos sem fazer nenhuma amortização, você iria estar o seu contrato por 1.609.000. Turma, olha a dica que eu vou dar para você. Se você desse 2 parcelas por ano, basicamente, em torno de R$12.000, você eliminaria R$565.000 de juros do seu contrato e reduziria 200 parcelas do seu financiamento. Você quitaria o seu financiamento em 222 meses. Ou seja, aqui se você pega 400 de juros, você pagaria praticamente 1.200.000. Você pega R$400.000 de capital, você pagaria quase 1.200.000 no geral entre seguros, juros, correções, né? Você tem a TR no contrato. Você quitaria aqui por 1 milhão, ou seja, a gente trouxe praticamente pela metade, com 2 parcelas você cortou pela metade o custo do seu financiamento. Então, mesmo quando a gente considera que as taxas estão mais altas, existem estratégias poderosas como essa, pode te fazer economizar muita grana. No mínimo, te trouxe uma ideia, um planejamento para você economizar 50% de juros no seu contrato. Bom, turminha, então acompanhamos realmente um momento de mercado não é nada favorável para a Caixa Econômica. Temos sim um momento de taxas mais altos e justamente hoje a Caixa é muito próxima aos bancos privados, então se você quer financiar, você não precisa só financiar com a Caixa. E se você não vai financiar com a Caixa, vai procurar um banco, em vez de você sair por aí batendo de porta em porta, você pode fazer uma simulação aqui com a Bet, a melhor fintech de crédito imobiliário do nosso querido país. Então você pode contar com a gente para a gente não só simular, te entregar um planejamento, te atender, te assessorar nesse momento tão importante da sua vida, que é financiar o imóvel, te ajudar a encontrar o melhor banco para o seu perfil. É isso que a gente faz aqui na Bet, sem custo algum, turma, a gente é remunerado pela instituição financeira, então, sem medo, faça uma simulação para você ser atendido com a gente. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva se não inscreveu, se tiver dúvida, deixe nos comentários. Vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço e venha ser Bet de você também.